Estamos de volta para mais um Cozinha do Lorenzato, um podcast de gastronomia. Eu sou Arnaldo Lorenzato, editor sênior de Veja São Paulo, e a gente tem esse gostoso bate-papo semanal sobre o que rola de melhor do comer e beber em São Paulo e também em outros lugares. Ele comanda um restaurante que está no topo da cidade e oferece um panorama deslumbrante do Parque do Ibirapuera. O Vista, aberto em abril de 2018, com uma proposta de cozinha brasileira moderna, veio ocupar a cobertura de um prédio desenhado por Oscar Niemeyer nos anos 50 e que é a sede do Museu de Arte Contemporânea, o MAC USP. O Vista foi considerado o restaurante do ano pela edição especial Comer e Beber e hoje ocupa o posto de brasileiro número 1 da cidade. Mas essa não é a primeira experiência dele com gastronomia nacional. Em 2012, ele trocou a carreira na advocacia para abrir o Jequitaia num sobradinho da Bela Vista, que acabou transformando inclusive o piso de cima no bar do Jequitaia. Eu tenho o prazer de receber o chefe Marcelo Correia Bastos. Tudo bem, Marcelo? Muito bem-vindo. Tudo bem, Arnaldo. Obrigado pelo convite. Bom, a gente vai iniciar nosso bate-papo hoje pelo Jequitaia, onde tudo começou. O que era o Jequitaia? Como foi essa história de deixar a carreira da advocacia pela gastronomia? Que você fez também, né? Você cursou. Sim. Eu comecei... na verdade, a carreira da advocacia não chegou nem a acontecer, né? Foi um pouco antes de eu realmente começar a trabalhar como advogado. Eu tirei a carteira da OAB e estava procurando emprego e ao mesmo tempo estudando para concursos públicos, mas sem muita... Ah, você seria o Sérgio Moro, é isso? Não, de forma alguma. Eu não tinha assim, um entusiasmo muito grande pela carreira do direito e gostava muito de gastronomia, já cozinhava como hobby. E era um glutão, assim, gostava muito de comer, sempre procurando novidades e devorava guias de gastronomia e livros de receita e tudo. Mas aí, me conta uma coisa, por que você foi fazer direito então, rapaz? Você sabe, eu vou te contar vou abrir um parênteses aqui. O meu pai queria que eu fosse advogado. Ele dizia, você fala muito bem, você tem que ser advogado. Não deu certo. A advocacia para mim também não era o caminho, né? Agora eu queria saber você, por que chegou a cursar, tirou carteirinha da OAB? Quer dizer, você pode advogar se você quiser. Sim, é só eu voltar, reativar a minha carteira da OAB que eu posso... ser advogado. Mas então, foi uma coisa assim, aquela indefinição da juventude. Na verdade, a minha ideia era ser escritor quando eu era jovem, assim, acho que dos 13 aos 30 anos eu queria ser escritor. Aos 30 não, aos 27 foi quando eu comecei a trabalhar em cozinha que eu já desisti de ser escritor. Mas até os 13 eu queria ser jogador de futebol. Embora, minha gente, ele tenha altura para ser jogador de basquete, né? Quanto você tem de altura, Marcelo? Tenho 1,88. Tá. Mas eu era muito ruim. Em casa, meu pai era muito bom jogador, meu irmão também. Os dois quase foram profissionais, por pouco, assim, por questões da vida, acabaram não sendo. E eu tinha entusiasmo e gostava muito de futebol, mas com 13 anos eu percebi que eu não tinha muito futuro naquilo. Faltava talento. Que sobra na cozinha, o que é bom, não? E eu gostava muito de literatura, lia muito e pensei que eu ia ser escritor. E aí, quando chegou a época de escolher a faculdade, ficou naquela lá, o que eu vou fazer? Na verdade, eu quero ser escritor, mas você não é escritor de um dia para o outro, né? Então, a maioria dos escritores que eu conhecia, muitos dos escritores que eu conhecia tinham feito direito. Eu falei, vou fazer direito também, que pode ser uma coisa, entre aspas, séria, até que eu me consiga escrever um livro. Deixa eu entender uma coisa. Quer dizer que você acha que ser cozinheiro ou ser escritor não são profissões sérias? Olha, minha gente, ele está dizendo isso, não sou eu. Não, pus aspas, eu digo que é a visão da sociedade, de que não é uma coisa tão grandiosa, tão convencional também, né? As carreiras de escritor ou de cozinheiro. Mas e aí, como foi se transformar cozinheiro? Bom, aí já era uma coisa que eu gostava muito, né? Comida desde sempre, desde criança, sempre gostei muito de comer. Em casa sempre se valorizou muito
Minha mãe é filha de cozinheiros, o pai e a mãe eram cozinheiros profissionais, passaram a vida tendo restaurantes e bares. E, além do gosto, ela sabia fazer, ela sabe fazer muito bem a comida, né? Então, era sempre o almoço em casa era muito, ainda é, né, na casa da minha mãe, muito cuidado. Comida muito boa, muito variada, sempre tem novidade, é sempre um assunto também a comida. É um tema de conversa. É um tema de conversa muito comum em casa. A gente falar, isso tá melhor que aquilo. Então, e eu ajudava minha mãe a preparar um almoço a partir de uma certa idade. E é uma coisa que eu gostava muito mesmo. Eu via que eu falava muito daquilo, mas eu não pensava, assim, não era uma coisa pensar na carreira profissional como cozinheiro. Mas eu gostava muito e cada vez mais gostando de fazer. Aí um dia eu falei, puxa, acho que eu seria mais feliz dentro de uma cozinha do que dentro de um escritório. Aí eu saí, na época eu fazia um cursinho ali na Bela Sintra Paulista. Aí eu imprimi um currículo só com o meu nome e saí atrás de estágio em restaurante. E fui entregando, desci até a Havaiandava, andei um pouco pelo centro ali. Aí depois, por Higienópolis, pelos restaurantes que eu conheci. Fez muitas cópias, hein? Porque olha, Sim, tem restaurantes nessa rota, aos montes. Até que já no alto de Higienópolis, ali, né, perto da Paulista de novo, na Minas Gerais, tinha um restaurante chamado Vira-Lata. E o chefe estava faltando um funcionário lá no dia. Ele falou, se quiser começar, pode começar hoje, que eu tenho um evento aqui e eu preciso de alguém para montar canapé. Eu entrei na cozinha do Vira-Lata e me senti à vontade ali. Apesar de toda a diferença social e cultural minha para os colegas de trabalho ali naquele momento, de toda a dificuldade que né? Que o esforço físico é muito grande, o calor da cozinha é incômodo. Eu me senti à vontade ali, foi uma coisa assim meio que... Aliás, ali eu sabia que eu ia ser cozinheiro. Ali você está dizendo que esse momento você soube que ia ser cozinheiro, mas é muito interessante, porque as pessoas até hoje que estão na cozinha são pessoas muito sem oportunidade, né? A pessoa vai para a cozinha porque não teve outra chance. E é muito curioso essa mudança, não, Marcelo? Uma coisa agora com a valorização da gastronomia, com os chefes virando celebridades, você acaba... o trabalho na cozinha acaba sendo uma escolha, né? Antes não era uma escolha, como você disse. Era o que sobrava, era o que aparecia. Sim. E isso é o lado bom de tudo isso que acontece na gastronomia hoje, tanto dos programas de reality shows culinários, como dos prêmios, das listas e prêmios internacionais, tudo que... Eu fiz uma matéria em 97, se eu não estou enganado, que se chamava A Moçada das Panelas, que falava hoje seria a galera das panelas. E aí que falava justamente de uma geração de classe média interessada em trabalhar em cozinha. Aliás, um dos jovenzinhos era Alex Atala naquele momento. Então, você vê que teve uma mudança grande, né? É engraçado você detectar isso na pele, né? Porque você foi literalmente um tapa-buracos, né? Sim. Faltou alguém. Exato. E você foi preencher vaga, né? Comecei de baixo, trabalhando nisso. E foi primeiro fazendo um estágio antes de estudar gastronomia, para ver se era aquilo que eu ia fazer mesmo, se eu me sentia à vontade naquele ambiente. Porque eu sempre fui muito, muito deslocado, assim. Nunca me senti muito à vontade nos lugares, assim. Nem no curso de Direito eu não me sentia muito... situado naquele... do curso. Parte do pessoal. Na escola já era assim, eu não fui um bom aluno no ensino... Na época era ensino fundamental, não sei como chama agora. Ensino médio, né? Não fui um bom aluno. Fundamental é até, acho que a antiga 8ª série, depois tem o antigo colegial, que aí não é mais fundamental, né? Eu só fui melhorar um pouquinho antes de fazer o vestibular, comecei a estudar. Ah, é? Mas eu era péssimo aluno, quase reprovei alguns anos. Agora, como foi sair do Vira-Lata e montar o Jequitaia, né? Então, daí,
Depois do Vira-Lata eu fiquei uns 3 meses fazendo estágio ali, voluntário, sem ganhar nada. Ganhava, acho que o transporte, que nem precisava, que morava perto. E aí passei por uma série de restaurantes, buffets, assim, sempre pulando de galho em galho. Parecia um restaurante que eu queria conhecer e que tinha uma oportunidade, eu ia lá trabalhar. E nesse tempo, eu comecei a cursar gastronomia. Fiz na FMU e comecei a pensar num restaurante que eu queria ter e montar o projeto do restaurante. Quando eu era jovem, em Londrina ainda, a gente fazia muito churrasco com os amigos. Então, acho que a forma mais comum de eu cozinhar na minha juventude, antes de ser profissional, era com fogo direto, com a brasa. E nessa época eu estava começando essa coisa da brasa, né? Que foi quando, acho que inaugurou o Arturito, mais ou menos nessa época, deve ter uns 10 anos o Arturito. Imagina. Acho que 10, fez 10, exatamente, fez os 10 anos. O Arturito, que foi um restaurante que eu juntei um dinheirinho e fui lá e fiquei fascinado com a cozinha. Eu lembro que eu comi uma tainha, assim, um pedacinho de tainha, caro pra caramba, mas que valia cada centavo. Eram uns 180 gramas de tainha, com uma colherzinha de um aioli e meio tomate assado. Na época já custava uns R$80. Acho que hoje é mais barato que era na época, né? E engraçado porque a Paula Carosella foi a nossa primeira entrevistada aqui, né? E ela conta justamente dessa modificação pela qual passou o Arturito e que ela imprimiu mais a marca dela no cardápio do restaurante, mais e mais. E que nesse momento inicial ele era, assim, mais de porções menores mesmo, que se confirma, né? Sim, mas era muito bom. Aquela tainha, cada mordida valia cada centavo, porque estava perfeitamente assada. A pele crocante, a carne suculenta, o peixe num frescor, assim, excepcional. E o tomate e o molho, valia muito a pena. Então, eu falei, puxa, eu quero um restaurante de brasa. E o nome do projeto era Brasa Bistrô. Ia ser brasa de Brasil e de brasa mesmo. E nisso eu comecei a trabalhar, nessa época, um pouquinho depois disso, eu comecei a trabalhar no Porto Rubaiá, assando peixe como churrasqueiro no Porto Rubaiá, que foi quando ele foi reinaugurado ali na Rua Amauri. Certo. Que já não era nem do Grupo Rubaiá, era não, só... era de um dos filhos, da família ainda. Era uma empreitada do Carlos Iglesias, que era Isso. um dos irmãos da família que acabou reinaugurando ali, não deu muito certo. E eu comecei como churrasqueiro, o chefe era um espanhol, e acho que eu era um dos únicos que entendia bem, ele não falava nada de português, e como eu era um dos únicos que entendia ele e era muito dedicado, eu acabei virando subchefe do Porto Rubaiá. Foi uma experiência um pouco rápida também, eu fiquei uns 6 meses lá, porque daí foi quando eu encontrei o ponto do Antônio Carlos. O sobradinho da Rua Antônio Carlos, para quem não sabe, o Jequitaia fica ali na Bela Vista, num sobradinho antigo. E aí, por questões de orçamentárias e também de logística, para armazenar lenha ou carvão e ter uma churrasqueira e ter um sistema de exaustão que desse conta de purificar o ar, acabei optando por não ter brasa e ficar só com o brasileiro, que já era a ideia de fazer uma cozinha brasileira, que também falava-se muito na época da cozinha brasileira, da valorização. O Alex Atala falava muito e na época tinha o Paladar Cozinha do Brasil, do Estadão, que era um evento de um conteúdo muito rico e todo mundo conclamava pela essa cozinha brasileira, por essa coisa. E eu pensei, poxa, o que tem mais a ver comigo, o que eu tenho mais referência? Era a cozinha da minha casa, que tinha muito de cozinha brasileira mesmo, que minha mãe trazia a cozinha dos pais dela de forma intuitiva, que tinha muito de cozinha brasileira, porque os cardápios dos restaurantes deles seguia esse cardápio comercial tradicional aqui de São Paulo, porque meu avô aprendeu a cozinhar aqui, ele era mineiro de São Sebastião do Paraíso e aprendeu o ofício de cozinheiro aqui em São Paulo, na capital. Então ele seguia esse cardápio lá no Paraná e minha mãe meio que intuitivamente e fazia uma coisa parecida. Então era muito variado, era um dia peixe, um dia porco, um dia carne. Agora, por que um cozinheiro paranaense de Londrina foi fazer
pato no tucupi que é paraense. Pois é. Daí a ideia era essa. O Jequitaia, eu partia desse cardápio tradicional comercial de São Paulo, que eu servia no almoço, uma coisa inspirada nisso. E no jantar eu queria pesquisar e trazer ingredientes do Brasil, das outras regiões do Brasil. E o tucupi foi uma coisa que, a primeira vez que eu provei, fiquei pasmo, assim, uma coisa muito... Achei muito interessante, toda aquela complexidade de um produto tão simples, né? Que é só a água da mandioca, é um resíduo para algumas coisas. Em alguns lugares ainda é um resíduo, em várias indústrias de beneficiamento de mandioca, eles usam só, não sei, bem subutilizado, não se faz o tucupi. E eu lembro, provei aqui em São Paulo mesmo, não foi no Pará nem nada, foi no restaurante Amazônia, ali na Rui Barbosa, né? E, puxa, eu falei, eu queria usar aquilo. E aí eu tinha feito a receita do pato do tucupi algumas vezes em casa, testado, assim. Eu falei, eu quero fazer aquela ideia de fazer releitura, que todo jovem chefe quer... fazer releituras Ele fala como se ele fosse um senhor idoso. Marcelo, quantos anos você tem? Eu tenho 37. Mas... não, porque ele tá falando assim como se ele estivesse na terceira idade, né? Não, todo jovem. Mas no comecinho da carreira a gente muda muito, né? Você quer fazer o pato no tucupi, eu fiz antes de abrir o Jequitaia. O arroz de pato no tucupi. Arroz de pato no tucupi, exatamente. Que a gente fazia aí a gente serve ele com um magre mal passado, com uma redução do caldo do próprio pato. E toda essa firula, essa coisa, é uma coisa muito de jovem, né? Que a gente quer mostrar, e quer mostrar que conhece a forma de fazer o magre, e que é interessante também. Mas é curioso, porque com o meu bom faro, eu fiz uma matéria... falando da abertura de um restaurante, né, ali na Rua Antônio Carlos, e que foi um sucesso a partir de então. E fui eu que escrevi essa matéria sobre o Jequitaia, naturalmente. E depois também tem uma outra história que eu queria que você explicasse um pouco. Eu fiz uma crítica ao Jequitaia, uma crítica que foi muito positiva, e que dizia que o menu, na época, a gente está falando, o Jequitaia abriu em 2012, 7 anos atrás. Era uma coisa super barata, que era um menu de R$50 para o jantar. O Jequitaia ficou caro? Não, acho que não é caro ainda, não. Ainda deve ser um lugar onde você come um menu completo. Quanto tá hoje? O almoço é 55, o jantar é 95. Olha isso, o chefe está registrado, não lembra direito o preço deste jantar. Mas tudo bem, vamos colocar... Com a entrada principal e sobremesa. Né? Muito bem. Ele está dentro da faixa ainda de um cifrão da Veja São Paulo, né? Então, é curioso isso, porque é difícil a gente oferecer na revista justamente apelos como esse, menus completos por preços razoáveis, né? Então, isso ficou bem difícil mesmo. Agora, o pato no tucupi eu tenho certeza que é um dos pratos mais amados do cardápio. O que você fez, você que é um cara que está sempre experimentando, né? O que você fez que não deu certo? Cara, fiz muita coisa. Todo dia eu faço coisa que não dá certo. Não, mas às vezes são coisas... Alguma coisa que talvez você gostasse muito, mas que o público não embarcou. Tem coisas que o público não embarca, mas que eu sigo insistindo, assim. Tipo? Por exemplo, eu tenho um cozido de língua. Você já comeu o nosso cozido de língua? Já comi. Não vende muito, mas eu sigo... Na verdade, eu tenho alguns fãs desse prato, assim. Poucos, mas... Que é uma versão de um prato japonês, na verdade. Eu parti desse prato, eu queria fazer um prato com língua. E aí eu fui testando, até que um dia eu comi acho que é nikomi, se eu não me engano. É um cozido, tipo um sarapatel japonês, com alguns legumes, algumas coisas, no restaurante Kaburá, ali na Liberdade. Liberdade, um clássico. Marcelo, então explica essa aritmética. O Jequitaia tem preços muito razoáveis, né? Consegue encher, tá sempre lotado. Como que é fazer essa conta? Ter uma equipe grande, trabalhar com produtos frescos, né? E conseguir ter lucro. Então, o Jequitaia começou assim, a gente fazia o máximo de coisa possível, e tinha o mínimo de funcionário possível, e aí a gente tentava conter esse preço, né,
deixar o mais baixo possível também. Os funcionários até hoje lá desempenham muitas funções e a gente divide a caixinha, por exemplo, por igual entre todos os funcionários. E, então a ideia é ter bastante público, com uma margem menor para cada prato, mas com um movimento maior. Então sempre foi isso. E também buscar os ingredientes mais baratos, o que está na época, o peixe eu compro todos os dias, então eu faço uma cotação de todos os peixes que tem no mercado. Então no Jequitá o peixe não vai ser, todo dia vai ser diferente, você não vai encontrar o mesmo peixe hoje e amanhã. Então todos os dias às 7 da manhã eu faço uma cotação com o meu peixeiro e às vezes com outro peixeiro também. E aí a gente enxuga dessa forma. Também a gente teve uma ideia de cortar tudo que era supérfluo, que eu achava que era supérfluo num restaurante, como toalha de mesa, serviço de valet, de hostess, de um sommelier, que não são coisas, são supérfluos mesmo, mas não são. Você pode adaptar um outro funcionário para fazer um serviço que seria feito por esses funcionários. Agora, em abril de 2018, você aterrissou num outro território. Você está instalado na cobertura do Museu de Arte Contemporânea com um restaurante cujo nome é Vista. Tem preços muito mais altos e é outra proposta. Como que é ser um chefe dividido entre duas casas? É interessante, é um pouco exaustivo, mas é bom porque a gente aproveita as coisas de um restaurante para o outro. Algumas ideias não dão certo em um e dão certo no outro, por causa do público, às vezes pelo próprio conceito da casa, que você faz um prato, ele não fica com a cara daquela casa, né? O Vista é um pouco mais sofisticado, um público de poder aquisitivo mais alto, que exige determinadas coisas que o público do Jequitá não exige tanto. Embora no Jequitá eu tenha um público um pouco mais exigente com outras coisas, assim. O Jequitá é um restaurante meio de food, né, que a gente fala hoje. É um destino food em São Paulo, assim, um lugar que todas essas pessoas que gostam de gastronomia acabam indo. E o Vista ainda não é um destino food, mas é um lugar de luxo, as pessoas sentem... ficam encantados com a vista, com o ambiente, com a arquitetura do lugar. Agora, e tem uma coisa aí diferente que é fundamental, é que o Jequitaia tá na rua, então é fácil de chegar, tem metrô perto e tal. Agora, quando a gente fala do Vista, o Vista é um restaurante de destino. Você tem que sair de casa pensando, eu vou ao Vista. Como é fazer um sucesso, né, tremendo desses, num espaço que tem 2.250 metros quadrados, né? O topo daquela cobertura do museu. E tá lotado toda a noite. Pois é, quando a gente estava desenhando Vista e pensando no projeto, esse era o desafio, né? Poxa, como é que será que as pessoas vão chegar aqui? Será que eles vêm? Será que o público vem para chegar aqui, entrar no museu, atravessar o museu, chegar aqui em cima? Tomar elevador, parar o carro. Ali é fácil de parar, que tem um estacionamento do próprio museu. Mas o lugar é tão incrível, tão fascinante, a vista é tão linda, que foi muito rápido, né? A gente abriu e já começou. Até não caiu a ficha ainda de tanta gente que a gente atende, que é muita gente mesmo, e todos os dias. E desde que nós abrimos, acho que foram 3 dias que nós não atingimos a lotação do restaurante. Só 3 dias? Só 3 dias. Agora, o que é o prato de maior saída? O que as pessoas amam comer no Vista? Vista, os principais pratos são os de frutos do mar, né? Que a gente trabalha mais lá. Tem um arroz de frutos do mar que sai muito, que é um dos pratos que mais saem. Tem um polvo que sai bastante, que é um polvo com salada de batata doce e um romesco de castanha de caju. Acho que por isso é um restaurante que serve mais jantar. A gente abre o jantar durante a semana e almoço só sábado e domingo. Acabou que foi indo mais para esse lado de frutos do mar. O que é um romesco? Romesco é um molho de pimentão
acho que tradicionalmente é feito com amêndoas, né? E no caso a gente usa castanha de caju. Você nacionalizou o romesco. Azeite, pimentão e castanha de caju. A gente fez a nossa versão. Agora, com o fechamento do Esquina Mocotó, no ano passado, foi em outubro, né? Logo depois da premiação do Comer e Beber, era o restaurante número 1 de São Paulo, esse título passou pro Vista automaticamente, né? Era o segundo colocado e passou a ser o primeiro. Como é o peso de ter o melhor restaurante de cozinha brasileira da cidade? Não é fácil, né? Assim, a gente pensar no ser o melhor. Eu nem acho que o Vista seja o melhor. Eu gosto mais de outros até. Olha, vocês estão vendo isso, ele está falando para o crítico da revista que ele não acha que o Vista é o melhor, está registrado. O meu preferido de cozinha brasileira é o Tordesilhas. Agora, o Vista onde eu tento todo dia fazer cada vez melhor, deixar cada dia melhor. E acho que a gente está sendo bem sucedido nisso. Acho que por ter um ano só o restaurante, nossa cozinha evolui a cada dia. Tem uma equipe super redonda, pessoal muito, muito bom que trabalha com uma dedicação absurda, assim. Tem um subchefe ótimo, que é o Pedro Frade, que faz um trabalho maravilhoso e faz, inclusive, assina o cardápio de sobremesas, que tá ótimo. Ontem mesmo lançou uma sobremesa maravilhosa de banana, que você tem que ir lá provar. Vou com certeza. Mas tá legal, eu acho que o Vista... fico muito honrado com esse título dado pela Veja São Paulo para vocês, de ser o melhor restaurante brasileiro da cidade. E o nosso trabalho é corresponder a esse título. E eu acho que a gente faz um bom trabalho, eu acho que a gente está no caminho certo para que eu possa um dia achar também que seja o melhor da cidade brasileira. Agora, você fez um negócio recente muito legal, que foi o aniversário do Vista, e você, do alto dos seus 37 e tantos anos, né? Você convidou o que você chama da leva de jovens chefes brasileiros, né? Entre outros, mas você convidou o Fábio Vieira, que já não é nem tão jovem assim, foi... mais velho que eu acho. Eu acho que sim, e ele foi chefe revelação por Veja São Paulo. O Gustavo Rodrigues, do Que Bebe, que eu estive lá no Tatuapé, também estive num outro restaurante dele, o Gaiato, que já não é tão brasileiro assim, e o Rodrigo Isaías do Benedita. Como que veio essa ideia, né, de convidar esses chefes? O pessoal é da mesma idade que eu. E os restaurantes também têm mais ou menos a mesma idade, assim, alguns vieram depois, mas esse movimento aí dessa cozinha brasileira, de pequenos restaurantes brasileiros de qualidade muito boa, é um movimento do qual eu faço parte, eu acho, o Jequitá. Eu sinto que faz parte disso. E eu queria celebrar isso aí, e por isso eu convidei esse pessoal para cozinhar junto com a gente. Eu pensei em outros chefes também, mas não couberam no jantar, e alguns não tiveram agenda, ou não puderam por alguns outros motivos, que tem a Baianeira, que também, da Manoele, que é ótimo, um restaurante excelente. Manoele Ferraz. E faz um trabalho super legal, arejado, assim, né? Uma cozinha muito, muito boa. Cozinha... E ali na Barra Funda. Ali na Barra Funda. O Fitó também, muito interessante, que ela faz uma cozinha do Piauí, né? Uma coisa... Olha, tá vendo? Ele tá se redimindo com as mulheres. Já citou duas. A Cafira Foz e a Manoele Ferraz. Né? Então aqui a gente tem duas mulheres. Vê que a cozinha brasileira também tem suas representantes. Quer dizer, só não deu agenda. Eu falei a da Mara também, né? Doutor Desílios, a Mara Salles, que a gente tem que sempre prestar reverência, porque... Nossa personalidade do ano, né? Assim também. Reverenciadíssima. Agora, a gente deu em primeira mão lá no blog, primeiro o café, o Vista Café, que foi o que abriu primeiro. Um ano antes do Vista. E depois veio o Vista. A gente deu também no blog, foi uma maravilha. Agora eu queria saber, lá no blog do Lorenzato, para quem não acompanha, tem que acompanhar. Você trabalha lá com um sistema mais expresso, com aquelas bandejas, os combos, Sim. né? A gente tem um almoço executivo lá que a gente chama de converscote, que é uma entrada, um prato principal e sobremesa numa bandeja só, que agora a gente está mudando o cardápio. Depois que eu abri o Vista,
eu deixei uma chefe lá fazendo os pratos e ela saiu recentemente. E aí eu dei uma certa liberdade para ela criar esses almoços do dia com os produtos frescos. Mas ela acabou saindo e agora eu estou fazendo um menu fixo, vai ter só um prato diferente por dia. Daí vai ser definido pelo dia da semana. Deve entrar daqui uma semana e meia, né? Daqui 10 dias. E aí vai ser um cardápio mais fixo, uma coisa mais como... O café ele vai ser quase chamaria de diner, um lugar para você comer a qualquer hora do dia, sabe? Perfeito. Agora nós vamos para a nossa sessão Fast Food, a sessão de perguntas rápidas para respostas ainda mais rápidas. Fazer cozinha brasileira é uma camisa de força? Não, pelo contrário. Você tem uma liberdade muito grande. Se você não fizesse cozinha brasileira, qual cozinha você faria? O que eu gostaria seria japonesa. Mas acho que eu acabaria fazendo italiana, assim, que é mais fácil. Você escreveu A Culinária Caipira da Paulistânia com o sociólogo Carlos Alberto Doria. Aliás, um livro delicioso de ler, muito bom. O fato de não ser paulista ou paulistano ajudou ou atrapalhou? Foi indiferente nesse caso, sabe? Porque eu sou de Londrina, meu pai é de Londrina, meu pai e minha mãe também são de lá, mas Londrina é uma cidade jovem, sem muita tradição, mas que estaria dentro dessa paulistânia que a gente desenha no A gente tem livro. que lembrar que o Paraná foi estado de São Paulo, né? Desmembrado aí Sim. politicamente à força. E a própria cidade de Londrina é uma cidade que tem muito mais semelhança com o interior de São Paulo do que com o resto do Sul ou com o resto do Paraná. O próprio sotaque é o mesmo do interior de São Paulo. Marcelo, você é muito modesto. Você disse que você não escreveu um livro, mas você escreveu um livro. Que contradição é essa? Não, eu participei de um livro, eu escrevi parte de um livro, né? A maior parte do livro é do Doria, a parte mais importante, do Carlos Alberto Doria, de quem eu já era fã antes do convite, e quando ele fez o convite ele já era meu amigo, e é um cara que, numa importância, acho que para a gente entender o Brasil, não só para quem se interessa por gastronomia, mas para entender o Brasil mesmo, ele é importante. Agora, a sua formação como advogado facilitou o Marcelo escritor? Sabe que como advogado, acho que não, que o texto do direito é muito diferente do texto que eu considero um bom texto, sabe? O Jequitá é um negócio familiar. Ele só deu certo por causa das suas receitas ou o papel da Carolina Bastos, a Nina, a sua irmã, é muito importante? Não, é tão importante quanto. Acho que é meio a meio ali. Tem toda a hospitalidade dela, a parte da administração também, que foi muito importante, é muito importante. A parte dela é de igual importância, sabe? No Vista, você tem vários sócios investidores. É mais difícil lidar com esse tipo de cobrança? É mais difícil. É que no Vista a gente não tem sócios investidores, todos participam do negócio. Todos participam. Ao mesmo tempo que é mais difícil, porque você tem mais opiniões, você tem uma facilidade porque cada um contribui com alguma coisa no restaurante. Eles trazem visões e práticas que está muito longe de mim. Agora, a cozinha brasileira virou um pouco sinônimo de Amazônia. Você concorda com isso? Não, cara. São muitas cozinhas brasileiras, né? Eu acho que essa evidência da cozinha amazônica é pelo seu exotismo, né? Que é tão diferente do que a gente está acostumado. Mas eu acho que tem muita coisa a ser valorizada também. Tem muita coisa boa, né, na cozinha brasileira, tem cozinha baiana. Acabei de vir da Bahia e lá tive uma experiência maravilhosa. E por falar nisso, tem algum prato de Londrina no Jequitaia? Prato de Londrina, agora tem, sabe? No bar do Jequitaia lancei agora junto com a nova carta de coquetel, um bolinho de carne que é bem típico de lá. Só agora, minha gente, vocês estão vendo, tá aqui registrado. Bom, a gente está encerrando então o Fast Food, vamos passar para nossa próxima sessão. Receitinha, uma receita rápida para que todo mundo possa fazer em casa.
Essa é uma receita que eu costumo fazer para o meu filho de manhã, mas que dá para comer no almoço, no jantar, que é um angu com ovo. Pega uma boa farinha de milho, um dente de alho, um pouquinho de azeite, você refoga um pouquinho esse alho rapidamente, assim, menos de 1 minuto, refogando o alho. Aí você acrescenta uma xícara de farinha de milho, uma panela de preferência de ferro, mas pode ser qualquer outra panela. E dá uma secadinha dá uma tostadinha rápida nessa farinha. Não deixa queimar, mas só deixa subir o cheiro do milho começando a tostar. E depois você começa a acrescentar água. Aí vai acrescentando água até que vire como se fosse uma sopa. E aí você deixa aquela água ser absorvida pelos grãos do milho. E assim que ele está bem absorvido, você mexe um pouco até ficar bem homogêneo e bem cremoso. A farinha tem que absorver a água. Tem que absorver a água e fica como uma sopa grossa, a textura de uma sopa grossa. Aí você mexe mais um pouquinho, deixa mais alguns minutos, 5 minutos, e aí quebra um ovo ali dentro, e aí não mexe mais, deixa o ovo cozinhar, tampa a panela, diminui o fogo, e aí você tira só o ovo, cobre com um pouquinho de azeite, o ovo com esse angu que vai estar em volta dele, e põe um pouquinho de azeite, uma florzinha de sal e uma pimentinha do reino. Você tem um angu com ovo. Para mim, tem pouca coisa melhor que isso. Então, minha gente, vocês viram que para chefe de cozinha não pode ter sal, tem que ter flor de sal. É assim, uma exigência. Eu sou Arnaldo Lorenzato e recebi hoje aqui no estúdio o chefe Marcelo Correia Bastos, dos restaurantes Jiquitaia e Vista, o número 1 da cidade neste momento. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado, Arnaldo. Foi um prazer. Bom, até a próxima sexta. Um abraço a todos.